Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Pessoal, nessa série de vídeos que nós estamos produzindo para o canal QG do Camaleão, para falar sobre marcenaria fina e MDF, a gente vai abordar vários assuntos e com certeza, logicamente, a questão das fitas de borda. Uma coisa importante em relação à fita de borda é fazer uma boa colagem, porque imagina, você está lá, entregou a peça para o cliente, daí a pouco a fita de borda começa a se soltar, né? Não é bom para os negócios, não dá para ficar feliz. Então, colagem é um processo para lá de importante. Consequentemente, a gente vai fazer uma série de vídeos para falar sobre esse assunto, começando com esse de hoje, né, em que a gente vai falar de problemas de colagem, primeiro de uma maneira genérica e depois nos vídeos subsequentes a gente vai abordar cada aspecto específico da colagem. Nesse primeiro momento, vamos dividir a colagem em dois grupos. As colagens feitas manualmente, com cola de contato, artesanalmente, né? E as colagens feitas com o uso de máquina, em que a gente usa a cola hot melt, né? No caso da colagem feita com a cola de contato manualmente, né? O processo pode ser considerado razoavelmente simples, né? Especialmente para quem tem experiência, né? Mas alguns cuidados têm que ser tomados. Então, o primeiro deles, você usar uma cola de boa qualidade e que esteja dentro do prazo de validade, devidamente guardada, né? Segundo as condições especificadas pelo fabricante, para que ela funcione bonitinho, né? Segundo, você fazer o espalhamento da camada de cola no MDF em duas etapas, faz a aplicação de uma primeira camada, espera secar, lembrando que a camada não pode ser nem muito fina nem muito grossa, né? Você precisa recobrir toda a camada com um filme uniforme, né? Dá a primeira demão, espera secar, depois dá a segunda demão, porque no caso do MDF ele absorve. Então é como se você fizesse um selamento da superfície do MDF para depois vir a camada que vai ficar lá bonitinha, dando a adesão necessária para a fita de borda, né? No caso da fita de borda, você vai aplicar apenas uma camada, não é necessário aplicar duas, né? E aí você faz o posicionamento correto. Depois de posicionar corretamente, você faz o contato, faz a pressão, né? Eu uso um taquinho de madeira com borda arredondada para fazer isso, né? Para que não machuque a fita, né? E por fim, limpeza, corte, etc, né? Mas do ponto de vista específico da colagem, é só isso. No caso das colagens feitas em máquinas, né? Seja ela uma coladeira manual, seja ela uma coladeira automática ou semiautomática, que usa as colas hot melt, você precisa ter alguns cuidados a mais, né? Isso porque, como é que acontece o processo de colagem, né? Você tem duas superfícies a serem colocadas em contato e assim mantidas, no caso a fita de borda e o MDF, né? A superfície do MDF em sua espessura, e você precisa de um elemento para juntar esses dois caras. Então você vai ter o MDF, a camada de cola e a fita de borda, né? Por que eu estou descrevendo uma coisa que aparentemente é óbvia, né, e simples? Bem, porque você precisa que a cola seja quimicamente compatível com esses dois materiais, né? Então a cola a ser usada, ela tem que ser compatível com o MDF, tem que ser compatível com a fita de borda, né? No caso, a fita de borda, o material em si da fita de borda, ele não é o material fácil de colar. Então é necessário que na fita de borda esteja aplicado um primer, né? Que é uma camada que tem aqui atrás na fita, né? E esse primer, ele é que permite a adesão da cola hot melt à fita de PVC, certo? Então, o PVC em si não seria um material de colagem fácil usando a cola hot melt, e aí você precisa de um elemento para permitir que essa colagem seja feita. E esse elemento é esse recobrimento que é feito no verso da fita, né, que é um primer. Então você tem a fita de borda com a camada de primer, a cola e o MDF. E essa junção desses elementos é que faz a colagem. Então, primeira coisa, uma fita de borda de boa qualidade, como é o caso da Tegos,
é indispensável para que você tenha uma colagem que não se solte com o tempo, né? E no caso, o primer aplicado na fita de bordo também tem que ser de excelente qualidade para permitir a colagem. Um outro elemento importante no processo de colagem, quando você usa uma máquina, como eu disse, seja com a alimentação das peças manual, ou seja, semiautomática ou automática, é a temperatura da fita, tá? Se a fita estiver com temperatura inferior a 10 graus, você pode ter um choque térmico entre a cola e a fita, tá? E aí esse choque térmico vai prejudicar a colagem. Então é importante também que a fita de bordo esteja numa temperatura superior a 10 graus para que você não tenha problemas de colagem. Então, se você está fazendo colagem, a tua oficina, você está numa estação do ano muito fria, tá? Você tem que garantir que logo na máquina onde a fita fica armazenada, você vai ter algum sistema para manter a fita aquecida, certo? Aquecida eu quero dizer, no caso, com temperatura superior a 10 graus, porque senão você vai ter problema de colagem. Outro fator importante para que você tenha uma colagem de qualidade é a temperatura da cola na coleira, tá? Então, a cola tem que ser mantida em temperatura adequada e essa temperatura ela não é a mesma, ela varia em função da temperatura do ambiente. Se você está operando num dia frio, o ideal é você manter a temperatura da coleira mais próxima da temperatura máxima de operação daquela cola para a sua máquina. Por quê? Porque entre a aplicação da cola e o contato com a fita há um tempo, né? Há um tempo. E nos dias frios, esse dia frio pode fazer com que a cola endureça mais rapidamente do que o desejado, prejudicando a colagem, certo? Se você está num dia mais quente, você pode manter a temperatura da coleira mais próxima da temperatura mínima de operação da cola. Nos dias frios, tomar esse cuidado, trabalhar com a coleira com a temperatura mais alta, mais próximo do ponto máximo de operação da cola, certo? Então, falamos do primer, falamos da temperatura da fita, falamos da temperatura da cola. Outra coisa importante no processo de colagem é a velocidade de alimentação da peça, certo? Essa velocidade não pode ser nem muito baixa, nem muito alta, né? Porque você corre o risco de prejudicar o processo de colagem, seja por conta de um resfriamento da cola, seja por conta de você não conseguir uma boa adesão da fita ao substrato, né? Por fim, além das temperaturas do primer e da velocidade de alimentação, outro fator importante é o uso da cola adequada para a sua máquina, tá? Não existe uma cola que sirva em todas as máquinas, as colas têm diferentes formulações, diferentes características em função de cada máquina. Então você tem que escolher a cola que se adequa à operação da máquina que você utiliza, certo? Isso porque existem máquinas em que entre a aplicação da cola e o contato com a fita, o tempo é maior ou menor. E aí a cola tem que fazer frente a essa exigência para que ela, por exemplo, não solidifique antes da hora. Esse foi um vídeo introdutório sobre colagem. A gente vai falar mais detalhadamente em vídeos específicos sobre cada um desses aspectos e espero que você tenha gostado. Deixe aí suas sugestões, suas discordâncias sobre o assunto apresentado e vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês e falar sobre o assunto, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande aí no QG do Camaleão, comente esse vídeo e a gente está pronto para atender você e a responder a qualquer pergunta, ok? Bem, como eu sempre digo, vamos juntos?